Oi gente, bem-vindos a um vídeo no meu canal. Hoje eu quero fazer um vídeo muito legal, que eu estou tipo há dias pensando como fazer. Me desculpa a minha cara, eu estou com muita preguiça em me arrumar. Mas vamos confiar no brilho do Espírito Santo. Então, antes de ir pra missão no meu CTM, pra você que não sabe CTM, você não é membro da igreja, provavelmente CTM é Centro de Treinamento para Missionários, ou Futuros Missionários, enfim. É localizado lá em São Paulo, na capital. E eu fui lá, eu fiquei 3 semanas presencialmente e 1 semana online em treinamento para ir ao campo missionário, onde eu servi por 1 ano e meio em João Pessoa. Então lá você é ensinado as lições que você vai compartilhar, é ensinado a ficar confiante, é ensinado muitas coisas. E no CTM a gente foi convidado a compartilhar nosso testemunho nas redes sociais. Então no Facebook, há 1 ano e meio atrás, eu compartilhei um vídeo testificando o meu testemunho, né? Então a gente vai ver esse vídeo agora e a gente vai comentar sobre. E aí no final eu vou compartilhar meu testemunho atual. Vamos entrar no Facebook, colocar a Micaela Costa. E vai estar aqui. Eu não uso o Facebook. Literalmente, eu não tinha Facebook. E aí eu tive que criar uma conta para postar o vídeo no Facebook. Que o CT me pediu. Ok, vamos analisar agora. Oi, hoje é domingo e a noite de domingo. E hoje tivemos reunião sacramental aqui no CTM. É uma coisa pra se falar. Vocês perceberam que o meu tom de voz mudou? Tipo, ai, essa Micaela. Ai, que fofa. Quando eu estou insegura, eu ainda falo dessa forma, não vou mentir. Mas eu era muito fofa. E eu tô na segunda semana no CTM, então, presencialmente, né? Então foi a segunda reunião sacramental que eu tive aqui. Só que dessa vez eu fui chamada para discursar por 5 minutos. E eu escolhi o tema que é a restauração do Evangelho. Foi muito bom pra mim ter... Sim, então, no CTM, eles separam, igual a missão, eles separam a gente em distrito, em zona, e nosso distrito foi cuidada para testificar, prestar um discurso de 5 minutos, 3 minutos, bem rapidinho, sobre algum tema da lição. Eu preferi fazer da restauração, porque eu ganhei meu testemunho lendo o livro de Mormon, então faz sentido eu falar sobre a restauração. E foi muito legal. Estudado. Ter tido 30 minutinhos antes. Eu agradeço ao meu LD por isso, por ter me avisado 30 minutinhos antes. Porque eu tive tempo pra conversar com Deus um pouco. Não que eu não tenha feito isso antes. Toda hora a gente tá conversando com Deus aqui. Literalmente com Ele, por meio de oração, ou com Ele, por meio do Espírito Santo. Que todos aqueles temas estão com o Espírito Santo muito forte. Eu me sinto uma vibe muito doce quando eu faço esse vídeo. Eu vou chorar. Muito doce ao ouvir essa menina falar que sou eu humildemente falando. Mas dá pra ver que eu estava vivendo uma experiência bem celestial aqui. Ou você conversa com Deus pessoalmente, ou você conversa com Ele por meio de oração. Não tem como. Aqui tudo é celestial. Todos aqui estão tentando realmente ficar perto de Cristo. Mas eu tive 30 minutinhos para estudar e ver qual tema que a gente aprende no Pregar o Evangelho. O meu testemunho se encaixava. E ele se encaixa na restauração do Evangelho. Muito fofa. Eu tenho 2 irmãs mais novas e uma delas, quando eu estou assistindo esse vídeo, eu agora lembrei que ela é muito parecida comigo. E eu queria compartilhar isso um pouquinho. O livro de Mormon foi o que me tornou cristã. E foi ele que fez eu perguntar para Deus e conversar com Jesus Cristo. Foi ele que me desafiou a isso. Foi ele que me mostrou como ele abençoa seus filhos e como ele deixa as adversidades acontecer com seus filhos, para esses filhos poderem ter a chance de provar o quanto eles são dignos de serem chamados de filhos de Deus e quanto Cristo está sempre ao lado deles. E tem tantos testemunhos ótimos no livro de Mormon. Eu amo cada palavra eu amo cada palavra que está no livro de Mormon. Isso ainda acontece comigo, minha dicção é uma porcaria. Mas, eu estou com vontade de chorar ouvindo eu falar. Mas um dos discursos que mais me emociona o testemunho, né, é de Enos, no primeiro capítulo. Sim, eu ainda amo. Meu livro favorito, com certeza é Moroni, mas um livro que parece meu testemunho é Enos. Eu
sei que as escrituras às vezes têm palavras para interpretar, mas eu tenho certeza que Enos, quando ele falou que ele ficou o dia todo orando, não foi à toa, não foi para interpretação. Eu tenho certeza que ele ficou literalmente o dia todo. Eu tava falando isso é porque eu lembro que nesse dia, ou foi no dia anterior, alguém, eu acho que foi algum líder ou algum outro jovem, não importa quem falou, que essa parte do livro de Mormon é filosófico, sabe? Tipo, ele não ficou literalmente o dia todo orando, ele só orou, depois ele foi cozinhar, aí ele voltou, ele ficou tipo em oração em espírito, sabe? Ele não literalmente ficou ajoelhado orando. Mas para mim, quando eu estava lendo o livro de Mormon, eu senti o espírito e eu visualizei. Literalmente, eu sei que Enos ficou o dia todo orando de joelhos. Como Moisés ficou na Bíblia, como Jesus Cristo ficou quando ele estava sofrendo no Getsemane. Não necessariamente oração, né? Mas tipo, é oração, basicamente. Então, eu realmente acredito que Enos ficou em oração por um dia inteiro, uma noite inteira. Então, por isso que eu estava falando sobre isso. Porque eu já tive momentos assim, já fiquei por quase horas orando ao Senhor, porque eu queria muito uma resposta. Então eu sei que isso é capaz de realmente ter acontecido e ter ficado o dia todo lá orando. É verdade, quando eu ganhei meu testemunho, durante os dias que se passaram, teve uma dificuldade que eu passei com uma pessoa que eu amo muito e eu fiquei muitas horas orando. Eu sei que eu só parei quando eu comecei a sentir muita dor nos meus joelhos. O livro que mais me emociona é Moroni. Eu amo Moroni. Moroni literalmente foi um anjo na minha vida. E foi ele que me desafiou a perguntar se o livro de Mormon é verdadeiro para Deus por meio de Jesus Cristo. E foi o que eu fiz. Eu não estava perto de Deus na hora que eu fiz isso. E eu não era um templo digno para o Espírito Santo habitar. Mas ele foi lá comigo, me testificar. É bem clichê, mas ele me chamou de filha bem antes de eu saber que eu era filha dele, realmente. E eu não falo isso pra me agradecer, eu não falo isso pra viralizar algo, tipo, é realmente meu testemunho. E por isso, eu sei o quanto Jesus Cristo ama todos os filhos dele, independente das coisas que eles fazem. E isso é algo inexplicável para os olhos dos homens. Mas se os homens o buscarem, como um filho de Deus fez, Joseph Smith, ele vai se revelar a esses filhos. Como ele fez comigo, como ele faz com todos que o buscam verdadeiramente. E eu agradeço muito a Joseph ter tido coragem de perguntar aos 14 anos dele qual era a igreja verdadeira. Eu tenho muito orgulho e muito agradecimento aos meus pais por terem citado o Evangelho. Porque senão eu não teria nascido dentro da igreja, né? Eu não nasci aos 3 anos, eu entrei na igreja, mas todas as minhas lembranças são dentro da igreja. Basicamente eu nasci. Eu escolhi por conta própria sair e voltei por conta própria também. E isso não é algo que eu uso para me gloriar, mas eu uso isso para testificar que se você tiver um lugar que não tem nenhuma outra ovelha que segue o pastor para te orientar, eu testifico e sei que você, que é uma ovelha perdida, o pastor vai lá até você para te buscar. Porque... Oh, que fofa! Ai, meu Deus, que menina doce. É verdade, meu testemunho... Eu não sei se eu vou contar aqui, eu vou esperar até o final. Porque eu não lembro se eu conto aqui, mas... Basicamente eu estava muito longe, ele veio me buscar. Eu vou falar sobre isso, né? Fez comigo. Quem foi me buscar foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aqui em terra nós temos pastores, literalmente pastores, bispos, um profeta vivo. E nós que somos missionários de Jesus Cristo. Nós, filhas e filhos de Deus, temos esse chamado de pregar para as ovelhas perdidas. Mas mesmo que se a gente não existisse, mesmo que não tivesse nenhum filho de Deus que testificasse a verdade, pode ter certeza que a partir do momento que você procurasse, ele ia atrás de você. Sim. Porque ele fez isso. Eu me lembro, quando eu digo isso, eu lembro muito da escritura quando Jesus Cristo fala, se, para um fariseu ou saduceu, né? Tipo, se eu não deixar eles falarem, até as pedras clamarão, né? Eu vou colocar aqui a escritura, que basicamente, se não existisse pessoas proclamando o evangelho de Jesus Cristo, pode deixar as pedras em proclamar que Jesus é o Messias.
Joseph. Nenhum homem tinha chegado em Cristo por meio de uma oração e perguntou se aquela verdade de tal igreja era toda verdadeira. As pessoas confiavam nos outros homens. Joseph não. Joseph queria saber da própria boca de Deus qual era a verdadeira. Ele obteve a resposta dele. Como eu obtive a minha, como eu quero que todos os filhos de Deus em João Pessoa saibam também. E eu testifico que o livro de Mormon é verdadeiro, que a igreja é verdadeira. E eu não falo isso de uma forma inocente. Eu sei das coisas que as pessoas usam contra a igreja. E eu já fui contra qualquer pessoa religiosa. E eu não fiz tantas coisas erradas, mas já vi muitas coisas erradas. E não era inocente perante Deus. Graças a Deus, literalmente graças a Deus eu agora estou. Mas todos os dias eu tento me aproximar mais porque eu não sou perfeita. Eu lembro que quando eu ganhei meu testemunho, eu já sabia que a igreja era verdadeira, o livro era verdadeiro, mas eu queria saber por que as pessoas usavam certos assuntos para atacar o livro ou a igreja. Então eu comecei a ver vídeos de pessoas que não acreditam na igreja, eu comecei a pesquisar, a ler sites contra a igreja e comecei a ver como eles pensam e como eles olham as coisas. E depois eu fui estudar como a igreja reage a essas coisas, o que ela fala oficialmente. Então, basicamente eu sei o que elas falam para atacar e eu sei de verdade o discernimento que eu tenho, porque eu tenho o Espírito Santo, fui batizada com ele. Eu pude saber o que é mentira, o que é meia verdade, sabe? Por isso que eu disse isso. Tipo, basicamente eu sei o que as pessoas vão falar pra atacar. Mas todos os dias eu tento me aproximar mais porque eu não sou perfeita. Todos os dias eu quero pregar o Evangelho de Jesus Cristo de todas as formas possíveis. Se não for falando, vai ser fazendo. Se não for fazendo, vai ser falando. E se eu não puder fazer nenhum dos dois, vai ser orando dentro do meu espírito. Porque, como eu disse no meu testemunho, nem minha carne mais pode fazer eu questionar o meu testemunho. Eu amo essa frase que eu disse. Porque foi algo que não ficou na minha carne, na minha mente, foi na minha alma. Eu amo essa frase que eu disse. É verdade. Eu digo isso, eu disse isso. Eu vou comentar isso mais pra frente, mas eu vou só entre parênteses aqui. Eu disse isso porque quando eu ganhei meu testemunho, muitas coisas vieram pra me atacar, né? Coisas pessoais, o inimigo me conhece, enfim, ele sabe que poderia me fazer cair. E eu lembro que eu não conseguia mais gostar do que o Lúcifer estava me apresentando, sabe? Eu não me via mais ali. Então eu percebi que a vontade de minha carne já era. Então, quando a minha alma tá fraca, minha carne tá fraca, eu não posso negar o que eu sei. Eu gosto muito do testemunho das 8 testemunhas e das 3 testemunhas do livro de Mormon. Porque mesmo quando eles se apartaram de Joseph e criaram outras igrejas, enfim, eles nunca negaram a existência e o poder e a real verdade do livro de Mormon. Sim, isso aí. É mais ou menos isso comigo. Quando a minha carne está fraca e eu tô querendo desistir, e quando minha mente está querendo voltar com aqueles pensamentos absurdos do homem, a minha alma clama, porque a minha alma foi salva novamente. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Essa é meu testemunho sobre o livro de Mormon e meu testemunho. Eu tô aqui porque ele me deu algo de graça, que eu só perguntei pra ele, mas por eu estar com o coração aberto, ele me respondeu. E quão simples foi, foi uma pergunta tão simples que eu fiz, mas recebi mais do que uma resposta. Eu recebi uma chance de ter a vida eterna e voltar à presença dele novamente. E eu quero ajudar as pessoas a conseguir isso. E esse é o meu testemunho. Eu vou deixar esse vídeo gravado para eu lembrar das coisas e que isso seja usado contra mim ou a favor da minha fé daqui a alguns anos. Que por favor seja, por favor, ao meu lado, né? Que eu nunca negue esse vídeo aqui. Mas, enfim, eu agradeço a todos os filhos de Deus que me ajudaram aqui, tanto os membros da minha família, logicamente, primeiro a eles, mas também as pessoas, o meu bispo, os membros da igreja. Nova dessa, eu amo essa aula. As pessoas que só mandaram mensagem de
parabéns, as coisas foi muito bom pra mim. E a todas as pessoas que eu sei que estão orando por mim. Eu agradeço todas essas pessoas e agradeço a Deus. Enfim, é isso. Agora eu vou trocar de roupa, sorrir um pouquinho com as minhas colegas de quarto. E é isso. Amanhã tem mais trabalho pra fazer. E eu deixo esse vídeo e meu testemunho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Só vai... Menina! Menina! Muito doce, muito, muito forte. Muito doce, muito forte. Ah, que saudade! Ok, que saudade de cabelo curto primeiro, porque nesse calor, cabelo grande não dá. Caraca, que testemunho forte, né? Eu sei. Enfim, basicamente, esse é o meu testemunho. Então, aos 3 anos de idade, meus pais se casaram e batizaram na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Então, toda a minha infância, todas as memórias que eu tenho é dentro da religião cristã, dentro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Aos 8 anos, a gente já pode ser batizado, né? Porque aos 8 anos a gente acredita que já temos a idade de consciência, já sabemos, não necessariamente tudo, lógico que uma criança ainda, mas ela já sabe o que é um batismo e se ela aceita Jesus Cristo ou não. Eu lembro que eu amava primária, essas coisas, e meu pai foi me batizar. E foi um momento muito, muito especial, eu tenho uma memória muito doce. Por exemplo, eu tinha 8 anos, eu já sabia o que eu estava fazendo, mas eu não entendia por completo como eu entendo agora. Isso é errado? Não, mas porque eu tinha o desejo, sabe? E eu lembro que eu tive medo quando eu coloquei o macacão pra se batizar. Eu vou deixar uma foto aqui do batismo. E eu lembro que eu fiquei com medo, porque eu ia entrar na água e eu não entendia 100%. E eu lembro que quando eu olhei meu pai, que ele entrou primeiro na água, numa pia bem imensa, o olho dele tava brilhando, ó. Tipo, brilhando. Sabe a hora do vídeo que eu vou chorar e eu levanto pra trás e meu olho tá daquele brilho? Era assim, só que mais, bem mais. Tava brilhando demais. E tudo dele tava brilhando. Então, eu soube naquela hora que era Deus ali. Era algo de Deus. Não entendia por completo, mas eu sabia que era bom. Entendi o que é discernimento. Não necessariamente entendia tudo. Nenhum adulto entende tudo de Deus ou as coisas da vida. Mas sabe o que é bom e ruim. E eu senti que era bom me batizar. Então, ao entrar na água, eu lembro que era Campinas. Tava frio, mas a água tava quentinha. Se eu não me engano. Se eu estiver errada, me desculpe, mas eu lembro que tava quentinha. Porque depois que eu saí, eu senti muito frio. E foi muito especial, eu fui mergulhada e imersa. E depois eu saí, troquei de roupa, e foi a hora que eu recebi o dom do Espírito Santo. Então eu acho que foi meu pai e 2 líderes do bispado, da liderança da igreja local. E eles conferiram pelo poder de Deus, que nós falamos que é o poder do sacerdócio. Eu recebi o dom do Espírito Santo. Não só o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, se você fizer uma cagada, como ele é puro, ele vai se afastar de você, né? Mas o dom do Espírito Santo é algo melhor. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, como acreditamos que é o dom. Mas basicamente é uma promessa, é um convênio entre eu e Deus. Eu não posso soltar e Deus soltar de novo, sabe? Isso nunca vai acontecer. Mesmo que eu erre, o Espírito Santo ainda vai ter que estar comigo, porque eu fiz essa promessa. Como eu era uma criança, eu não usei muito, né? Porque eu já era pura. Eu era pura, né? Eu fazia tudo por maldade, não sabia muito o que era aquilo. Enfim, eu tava aprendendo. E aos 11, 12 anos, eu comecei a ver muitas coisas ruins dentro da igreja local. Eu comecei a ver pessoas falsas. Dentro de minha família não estava muito bom também. Isso tudo fez muita pressão em minha cabeça. E eu não tinha um testemunho. Eu nunca procurei ter um testemunho sólido meu, sabe? Porque eu vivi... É como viver no céu com a mentalidade que temos agora. Tipo, tudo era bom. Não tinha coisa ruim, então... Sabe? Não tinha porque eu procurar ter um testemunho daquilo. Não sei se faz sentido. Mas eu nunca tive ninguém tinha me questionado. Até quando eu vi esse céu não ser tão perfeito e eu comecei a querer me revelar essas coisas.
Então eu saí, fui morar na casa de meus avós. E vivi uma adolescência do mundo. Tipo, namorei, bebi, e vi muitas coisas erradas, mas era muito engraçado, porque eu tinha limite do errado, sabe? Por ter tido uma infância cristã, eu tinha limite. Por exemplo, cigarro, nunca fiz. Roubar, nunca fiz. Eu lembro que uma amiga minha roubou e colocou as coisas na minha mochila. E quando ela me contou, no outro dia, eu fui lá, comprei uma coisa aleatória nesse lugar e fui e paguei mais. E ele me deu o troco. Eu falei, não, irmão, pega pra você o troco. Que basicamente era o preço do que ela tinha roubado. Deixei o dinheiro com ele. Porque eu me senti muito mal, eu me senti um lixo. Na vida, eu ouvia discurso sobre Bíblia e livro de Mormon, eu ouvia pessoas falando sobre isso, mas eu nunca peguei pra ler mesmo, sabe? Na Igreja de Jesus Cristo, eles até incentivavam ler o livro de Mormon. Eu lembro que a gente tinha uma meta de ler cada livro dentro do livro de Mormon. Mas eu nunca lia, eu fingia, sabe? Eu nunca quis. E por não estar fazendo nada de errado, eu achava que não tinha porquê eu ter um testemunho. Faz sentido. Então, foi muito fácil eu sair. Então, eu fiz essas coisas, curti e tal, até que chegou um dia que essas coisas ruins começaram a eu bater de frente com essas coisas ruins, né? Não de propósito, mas porque eu tinha limite dentro de mim, eu não sabia porque eu tinha esse limite. E eu falei muitas vezes em público que eu não era cristã, que eu não acreditava em Deus, essas coisas, então bem ateu, assim, bem menina louca. E aí uma vez eu e minha irmã mais velha, a gente foi pra uma festa, no carnaval. Foi no carnaval. Que foi, Gal? A gente foi no carnaval. E muito bêbada já, eu tava muito louca. Mas eu, quando bebo, não bebo mais. Mas quando eu bebia, eu não sou uma pessoa de esquecer as coisas. Eu lembro, sabe? Eu só fico muito tonta. Mas minha irmã não lembra. Então, a gente tava lá e a gente ia pra algum lugar que tinha muitos homens. E eu lembro que ao andar pra esse lugar, minha irmã tava na minha frente e alguém fez isso aqui, tipo, não vai. E falou, e eu fiquei com medo, achei que era um doido. Aí eu olhei pra trás, pronta pra brigar, sabe? E não tinha ninguém. Aí eu falei, eu tô muito bêbada, né? Virei, voltei a andar mais rápido, porque eu não sou nem besta. E aí veio de novo a mão mais forte e não vai, falando isso. E aí eu peguei minha irmã e falei, a gente não vai pra lá não, porque eu tô com medo. Lá. Eu inventei qualquer coisa. Aí ela falou, tá bom, vamos embora então. Ela não queria muito aí também, graças a Deus. E a gente pegou o cara no cu estranhos, mas a gente chegou em casa vivas. A gente tomou banho e fomos dormir. Quando acordamos, eu lembrava de tudo e minha irmã mais ou menos as coisas. Eu contei pra ela. Eu lembro que a gente conversou, a gente falou, tipo, será que é o Espírito Santo que falou com você? Porque, né, uma voz, ninguém tava lá. E aí eu lembro que eu disse, tipo, Espírito Santo, perto de mim? Não. Espírito Santo só habita em lugar puro. Que não fazia sentido o Espírito Santo estar lá, naquele momento, naquele local, e comigo, muito menos, porque eu estava bêbada. E aí, quando passou alguns dias, muitas coisas ruins começaram a acontecer mais ainda. Mas a minha postura ainda batia muito de frente com essas coisas. Então, meus amigos começaram a se afastar de mim. Eles começaram a me trair. E a minha família aqui em São Paulo estava melhor, assim, menos briga. E aí eu resolvi voltar. Toda a minha família que era membro já não estava mais membro. E estavam mais felizes, né? Então, realmente, essa religião, o Jesus Cristo, não existe, né? Porque como que, teoricamente, fica mais longe e fica mais feliz? Então, Deus não existe. E isso fez uma confusão em minha mente. Então, eu resolvi olhar para o céu muito bravo e falei, tu existe mesmo? Quem é você? Veio uma voz, tipo, direcionando meu olhar para a gaveta de meu quarto. De minha sala, de minha casa. Lá tinha escrituras, né? Bíblia, livro de Mormon, lá. E eu pedi uma escritura. E meu pai me deu uma tríplice. Então, tríplice é um livro com 3 livros dentro. Eu vou explicar melhor. A gente lê a Bíblia, livro de Mormon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Nós vemos dessa igreja. Nessa tríplice tinha Livro de Mormon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Peguei essa tríplice e fui ler. E eu queria ler Livro de Mormon, né?
Então, eu peguei e li esse livro. E eu lia, tipo, como eu faço aqui no YouTube com vocês. Eu leio, converso, faço brincadeira. E eu conversava com Deus. Sabe uma pessoa que não tem religião? Aquela oração que eles fazem sem ser formal? É isso que eu fazia, basicamente, quando eu abria o livro de Mormon. Então eu conversava, eu questionava, eu ficava, nossa, você é assim. E em outros momentos, você é assim, que legal. Nossa, esse profeta fez isso, como tu perdoou? Ah, tem isso porque você perdoou. Então eu ficava assim, lendo. E até que chegou em Enos, e eu chorei muito. E até que chegou em Moroni. E aí eu ganhei meu testemunho, porque Moroni desafia a gente a ler, a orar e perguntar a Deus se não é verdadeiro. Então, eu orei. E eu lembro no dia, minha mãe tava varrendo a casa, eu tava na sala, porque meu quarto era na sala, enfim. Casa sendo reformada. E eu orei, eu tava olhando pro céu, e eu senti algo muito, muito quente dentro de mim. Todo meu corpo tava quente. E tecnicamente eu poderia estar com febre, mas eu não estava, eu estava feliz, eu estava brilhando, eu estava completa. Eu não sabia que eu tinha algo para ser preenchido em meu corpo. Não fazia sentido isso, porque eu tenho coração, eu tenho caráter e essas coisas. Mas quando eu perguntei a Deus, eu senti algo entrar dentro de mim, como se tivesse um lugar vazio e tinha acabado de ser preenchido com o Espírito, né? O Espírito de Deus. Então, eu ganhei meu testemunho e eu logo falei, eu vou voltar pra igreja. E meus pais, tá bom. E eu voltei sozinha, todos os domingos. Muitos domingos eu fiquei sozinha na aula. Porque a igreja pode ser verdadeira, mas os membros, né, não necessariamente cumprem tudo. Mas eu orei muito a Deus para não ficar 100% sozinha. Então, eu tive um amigo que sempre sentou ao meu lado. Depois troquei de ala. Eu fui pra Nova Odessa, Campinas. Nova Odessa, Americana. E, nossa, eu amo lá. Nossa, eu fiz grandes amigos. São pessoas muito espirituais. Quando eu cheguei lá, meu bispo, eu fui conversar com o meu bispo. Eu falei, quero ir pra missão. Ele falou, tá bom, vamos pra missão. E ele fez tudo, basicamente. Tipo, a parte que ele podia fazer, ele fez. A parte que eu devia fazer, eu fiz. Eu corri atrás dos médicos, eu corri atrás de dentista, eu corri atrás de documento, eu corri atrás de tudo. Eu trabalhava muito nessa época, eu trabalhava o dia inteiro, até no domingo, menos de manhã, então eu conseguia ir pra igreja. Então eu virava noites, eu não dormia, sabe? Eu pegava todo o dinheiro do meu trabalho e gastava pra comprar mala e roupa, e meus pais me ajudaram muito nisso, ó. Meu pai comprou uma mala, comprou meus sapatos, meus pais foram incríveis, de verdade. Durante a leitura do livro de Mormon eu tinha algumas dúvidas teológicas, então eu ia perguntar para os meus pais, e como eles foram grandes líderes na igreja, os dois respondiam para mim, e durante esse tempo eles assistiram a conferência comigo, que é quando a igreja se reúne mundialmente e compartilha discursos com a gente. Então, eles me apoiaram muito, a minha família e alguns líderes, alguns membros de Nova Odessa. Eu sou muito, muito grata por eles. Então, eu fui pra missão. E eu gravei esse vídeo. E agora eu posso testificar. Agora é outubro, faz 3 meses que eu voltei de minha missão em João Pessoa. E eu presto meu testemunho a vocês. Eu sei que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Eu sei que essa igreja é verdadeira. Eu sei que o livro de Mormon também é a palavra de Deus junto com a Bíblia. Na missão, quando eu estava me preparando para a missão, eu li a Bíblia capa a capa. E na minha missão eu li mais de uma vez, e agora estou lendo de novo a Bíblia. E o livro de Mormon eu li muitas vezes. Os 2 livros falam sobre Jesus Cristo. Eu não vou conseguir me emocionar aqui, porque tem um galo cantando a cada 5 segundos. Eu sei que esse evangelho pode ajudar a gente a ganhar a nossa exaltação. Acreditarmos que Cristo é o Salvador e acreditar na expiação dele por nós. Eu sei que a gente pode ganhar nossa salvação e herdar o reino de Deus com Jesus Cristo. Não porque nós merecemos, mas porque Ele morreu por nós. Todas as vezes que eu ia nas ruas e falava com as pessoas sobre isso, eu sentia o mesmo sentimento que eu senti quando eu ganhei meu testemunho. Eu sentia muita alegria todas as horas, mesmo com muitas dificuldades, porque você passa, isso. Nunca faltou comida, nunca faltou segurança, nunca faltou amor de membros, nunca faltou nada disso. E mesmo quando faltou, sempre tinha
algo faz sentido, tipo, eu nunca estava abandonada. Porque eu estava servindo o Senhor, e o Senhor é um ser justo. Ele não abandona os seus filhos. E teve uma época de minha missão que foi muito difícil, e eu abri a Bíblia e eu fui encontrar, quando Paulo tá, eu acho que é no seu último discurso em Coríntios, antes de morrer, ele fala sobre a alegria, né, sobre se exaltar. E eu fui estudar um pouco sobre Paulo, e naquela época ele estava preso e ele ia morrer. Ele falava sobre a alegria em viver Cristo. E eu só consegui pensar nisso. Então, eu me esforcei muito para servir uma missão de honra, não para os homens, mas para Deus. De verdade, por isso. Meu primeiro dia no campo, na minha missão, meus pés encheram de bolhas e estouraram tudo. E antes de dormir, eu orei ao Senhor sozinha e falei: Senhor, eu vim aqui atrás de bênçãos. Eu vim aqui atrás de bênçãos para minha família. Eu vim atrás para sentir mais felicidade. Eu vim aqui atrás de coisas, de bênçãos. Mas se o Senhor somente curar os meus pés, eu prometo que vou servir ao Senhor 100% e não precisa me dar bênçãos. Eu orei e fiz essa frase mesmo. Eu lembro, eu fiz isso. E curou. E durante a minha missão inteira, eu não pensava sobre nada. Só servir ele e ser a melhor pessoa que pudesse ali. Durante a minha missão, e agora, tá vindo as bênçãos que um dia eu sonhei. E sei que vai ter muitas mais. Mas eu não fiz a minha missão pensando nisso. Realmente só na glória de Deus. Cada batismo, eu senti alegria, igual no meu batismo. Sabia que era algo de Deus. Então, eu sei que o livro de Mórmon pode nos tornar cristãos se a gente deixar. A Bíblia também, né? Mas a Bíblia é óbvia. Por favor, se você pensa ao contrário, testifico pra você. A Bíblia é a palavra de Deus também. E é isso. Eu sou muito grata a esse vídeo. Eu sou muito grata a essa Micaela no passado que confiou no Salvador. Sou muito grata aos missionários, ao brasileiro e americano que bateram a casa de meu tio, de meus pais. Eu sou muito grata a muitos membros que me ajudaram. Eu sou muito grata ao Salvador e por nunca ter me deixado abandonado. Essa foi minha primeira experiência no campo. Eu trouxe meus pés, né? E a minha última foi... eu estava treinando, então eu morri. Morri é quando você tá na sua última transferência, ou seja, nas suas últimas semanas no campo, antes de ir pra casa. E eu estava treinando minha última filha. E ela tinha muita dificuldade em falar a primeira visão, né? De Joseph Smith, ensinar. E nesse dia tava chovendo muito, 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 muito. Mas a gente tava feliz, brincando. A gente foi ensinar uma última lição. E a gente tava voltando pra casa. E antes de entrar, eu olhei pra ela, por favor, não interprete errado. Eu olhei pra ela e falei: a gente vai ficar aqui na chuva até você dizer a primeira versão certinha para mim. E aí a gente começou a rir. E ela foi citando várias vezes até sair. E aí eu falei: não, você sabe, é assim. Aí eu fui e citei. E soube que ia ser a última vez que eu ia fazer isso no campo, como sister. Então eu comecei a chorar, citando a primeira visão pra ela. E eu tive uma experiência muito espiritual, onde eu vi algo muito bom. Que eu não posso falar, é claro, mas é meu testemunho. Então eu sei, não tem como tirar isso de mim, sabe? Eu acho que, como eu falo no vídeo, nem eu mesma posso tirar isso de mim, porque eu ouvi e falei, sentir, não tem como. Então, eu ainda não sei tudo dos mistérios de Deus. Eu não sei exatamente como vai ser no milênio. Eu não sei exatamente como vai ser a divisão nos 3 reinos de glória. Eu não sei
exatamente porque a Bíblia tem aquelas escrituras que as pessoas usam contra o livro de Mormon. Eu não sei porque Jesus Cristo deixa seus filhos terem liberdade para escolherem Ele, até na própria palavra dele. Mas eu sei, e isso pode ser a resposta dessas perguntas que eu fiz, que Ele nos ama. Eu sei que Ele criou esse plano perfeito para nós, pra gente vir aprender e se tornar como Ele é. Porque Ele deixou o exemplo, né? E eu prezo meu testemunho que tanto os vivos como os mortos, se acreditarem em Jesus Cristo, vão ressuscitar. E vão receber uma coroa de glória igual. E ficar perto de Deus. Eu sinto que todos que recebemos vamos querer tirar e dar para Cristo. Mas Ele nos ama tanto que Ele quer compartilhar essa glória com a gente. E eu presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo também. Isso me dá força de compartilhar meu testemunho. Eu quero que vocês sintam isso também, que vocês possam se aproximar de Jesus Cristo também. E façam uma missão, pelo amor de Deus, independente da religião, faça uma missão. Porque vai te aproximar muito de Jesus Cristo. Literalmente você vai andar com Cristo. Sabe a história da Bíblia na estrada de Emaús? Aqueles 12 discípulos que andaram com Jesus Cristo? Sabe a sombra de Pedro que curava as pessoas? Você pode sentir isso na missão. Beijo pra você que assistiu esse vídeo. Até mais. Até outro vídeo. Tchau!